Graças a Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos estar no livro de Filipenses e nós vamos ler o capítulo 3, versículo 12, 13 e 14, que diz: Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, nesse texto, irmãos, nós vamos ver uma qualidade que é imprescindível na vida de todo cristão. Então, se eu perguntasse a vocês qual qualidade você mais admira numa pessoa, acho que a resposta mais exata seria depende, né? Se a gente falasse de um bombeiro, por exemplo, nós admiraríamos a sua coragem. Já se a gente fosse buscar uma qualidade num maratonista, por exemplo, a gente admiraria a sua disposição, o seu vigor físico. Se a gente buscasse uma qualidade num professor universitário, a gente admiraria o seu conhecimento teórico do assunto. Se a gente, por exemplo, fosse atrás de uma qualidade para um professor de jardim de infância, a gente poderia encontrar a bondade para cuidar com as crianças. Mas e se eu perguntasse qual qualidade é imprescindível na vida de um cristão? Uma boa resposta com certeza seria a perseverança. E é nessa qualidade que nós vamos meditar essa noite. Perseverança, uma qualidade imprescindível na vida do cristão. Nesse livro de Filipenses, irmãos, nós vemos uma pessoa, um líder, um cristão diferenciado, mas nem esse cristão diferenciado que ele era o livrou das angústias que todos estamos sujeitos a passar. Então, todos nós teremos angústias, teremos privações, teremos conflitos, e essas adversidades elas podem se tornar obstáculos na vida e no serviço cristão. Então, nem mesmo Paulo, o apóstolo, esteve livre dessas adversidades, mas também não estará livre delas. O que nós temos que fazer é perseverar para que nós não desanimemos da nossa caminhada com Jesus e com o seu povo. Então, nesse pequeno trecho que a gente leu do apóstolo Paulo, principalmente no versículo 14, ele diz: eu vou em direção ao alvo. E quem vai em direção ao alvo, com certeza essa pessoa vai perseverante, independente do que ela vem enfrentar no meio do caminho. Nesse livro de Filipenses, a gente sabe que o apóstolo Paulo estava preso. E não só, essa não era a única angústia que ele passava. Havia outras angústias que o apóstolo Paulo passava. Mas não somente ele. Nesse livro de Filipenses, um capítulo antes, a gente vê um personagem chamado Epafrodito, uma pessoa que o apóstolo Paulo chama de auxiliador e companheiro das lutas. Esse Epafrodito, ele, como a Bíblia aqui diz, esteve à beira da morte. A Bíblia não diz ao certo porquê. Talvez tenha sido pela viagem de Filipos até Roma, onde Paulo estava, uma viagem longa de 1.300 quilômetros aproximadamente. Ou talvez ele se importou tanto com o serviço cristão, o serviço ministerial dele, e esqueceu de cuidar dele mesmo. Mas o fato é que ele esteve à beira da morte. E mesmo depois de recuperado, assim, ele ainda tinha um coração angustiado porque achava que a sua igreja estava ali se preocupando com ele, sem saber notícias, a ponto do apóstolo Paulo mandar de volta. Mas note bem que o Epafrodito ele fez uma viagem difícil e contraiu uma enfermidade que quase o levou à morte. Mas, contudo, ele não desanimou. Ele estava disposto a dar a vida dele pela missão, pelo propósito que ele tinha ali recebido do Senhor. Então, sua dedicação à obra do Senhor, ela não pode ser extinguida por qualquer coisa que seja, inclusive por uma enfermidade que vá causar a sua morte. É certo que muita gente
pessoas elas desistem no meio do caminho. Alguns até encontram desculpas para que essa sua desistência tenha conforto, achando que Deus não quer que ele prossiga porque está passando por alguma dificuldade. Mas se fosse por dificuldade, o apóstolo Paulo, que escreve isso daqui, deveria ter desistido na sua primeira viagem missionária. Algumas vezes é certo que o Senhor fecha portas que Ele quer que a gente não entre, mas a vida cristã, como a Bíblia diz, é uma vida que vai passar por algumas séries de angústias e adversidades, com inúmeros propósitos. E nós não podemos, no primeiro que vier à nossa porta, desanimar e desistir do chamado que Deus colocou para a gente. É preciso que nós tenhamos essa qualidade que o Epafrodito teve, uma pessoa perseverante naquela missão que ele recebeu. É preciso que nós tenhamos um pouco do apóstolo Paulo dentro de nós, uma pessoa perseverante, que enfrentou privação, expulsões, prisões como a que ele estava passando. Mas, mesmo assim, isso não foi suficiente para que ele parasse de perseverar naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, a reflexão de hoje é para que você persevere, não desista, independente do que você está passando. O Senhor Deus, Ele é contigo. Ele vai te suprir e te munir de tudo aquilo que você precisa para passar por esse momento que você está passando. Então persevere, ore a Deus para que Ele te dê forças e que você, assim como o apóstolo Paulo, termine a sua caminhada ao lado do Senhor. Então fique com essa reflexão no seu coração e tenha aí um bom restante de dia, de noite. Fique na paz de Deus. Amém.